Shalom, shalom, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai estudar o Salmo 23, tá? Que é o Salmo do Pastor, um salmo lindo, que eu amo sempre estar lendo, recitando, né? E eu quero trazer esse salmo com as palavras em hebraico e também trazer ali uma interpretação ou o que o texto quis dizer vindo do idioma original, vindo diretamente do hebraico, tá bom? Então eu vou traduzir palavra por palavra. Acompanhe esse vídeo até o final que você não vai se arrepender, vai valer muito a pena. Inscreva-se, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda aí, não vai custar nada, é só um cliquezinho. E deixe aí seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, tá bom? E deixe suas sugestões também para próximos vídeos, tá? Então, bora lá, sem enrolação. Terrilim Kuf Gimel. Terrilim significa salmos, né? No plural, salmos. Salmos 23. E aí, o Salmo 23 ele começa com Mismor le David, ou seja, Cântico de Davi, Salmo de Davi. Essa palavra mismor, né, vem da palavra zamar, que indica uma canção que provavelmente foi entoada com alguns instrumentos de corda, tá? Mas isso aí é só um detalhe, o que importa aqui é que é uma canção de Davi, tá? Um salmo de Davi. E aí, essa canção começa assim, ó: Adonai roi lo ersá. Adonai roi lo ersá. E o primeiro detalhe que me chama a atenção é que o salmista ele usa o nome pessoal do Eterno, o nome pessoal de Deus. Então ali ele não está, ele está falando diretamente do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E ele atribui a esse Deus o título de pastor. Então ele fala: olha, o Adonai, o Eterno, Deus Criador dos céus e da terra, né? Ele é o meu pastor. Tá? Então ele não é só um pastor. A palavra pastor está aqui, ó, Ra, e aqui a gente tem um sufixo, o Yod, que indica meu. Então, Adonai, ele não é o pastor só das nações, ele não é o pastor de toda a terra, ele não é só um pastor ou o pastor, mas ele é o meu pastor. Tá? Então isso aqui mostra, o salmista está fazendo ali uma analogia da profissão dele com aquilo que o Eterno faz na vida dele. Né? Isso é muito interessante. Quando a gente vê assim na prática o que Deus faz na nossa vida. Né? Então, por exemplo, eu sou professor, né? Eu sou linguista, eu dou aula de inglês, francês, dou aula de idiomas e de hebraico bíblico. Então, eu consigo ver Deus como meu professor. Será que você consegue ver Deus como um agente da profissão que você tem na vida dos outros? Então, é o que o salmista fez. Ele viu o Eterno, ele viu o Deus Todo-Poderoso naquilo que ele fazia na vida cotidiana dele. Né? Isso é muito interessante. E aí, seguindo então, o salmista fala assim, ó, lo ersar, tá? Então, na tradução aqui em português a gente tem, né, o nada me faltará, mas na verdade no hebraico original a gente não tem essa palavra nada, né? A gente tem o lo, que é não, um não enfático, né? Não terei falta. Essa seria a melhor tradução aí do hebraico. Hasser, que é ter falta, né? Faltar. Então, o Senhor é o meu pastor, Adonai é o meu pastor, não terei falta. Tá? Essa seria a melhor tradução e eu até coloquei aqui, ó, né, a tradução original. Tá, mas não terei falta de quê? Não sentirei falta de quê? Eu não sentirei falta do Eterno, não sentirei falta do pastor, eu não terei falta do meu pastor, que é o Deus Todo-Poderoso, tá? Então, se eu tenho o Eterno como meu pastor, eu posso passar pela situação que for, que eu vou ser bem-sucedido. Por quê? Porque eu tenho um pastor que zela e que cuida de mim, tá? Então essa é a ideia. Eu não terei falta desse pastor. Não terei falta da presença do Eterno na minha vida. E isso aí é mais do que suficiente para vencer qualquer desafio. Tá? Seguindo aí então o texto, Bineot deshe yarbitseni. Então vamos lá. Tá, então a palavra navá é pasto, tá? Então a palavra bneot, que é essa palavra aqui, significa pasto, vem dessa palavra aqui, ó, navá. Navá é pasto. E aí esse prefixo beit é em, no, tá? Então em pasto. Só que aí a gente tem esse sufixo aqui de plural. Então em pastos, tá? Em pastos, deixe pode ser verdes, pode ser também grama, né? E aí a gente começa a ter um probleminha aqui. Qual que é o problema? Para quem já foi em Israel, né, eu tive a honra e a oportunidade de ir em Israel em 2017. A gente sabe que lá não é como, por exemplo, a Suíça ou alguns países da Europa que tem aqueles pastos verdes, aquela coisa mais linda. Israel tem partes de deserto, Israel tem partes semiáridas e alguns lugares verdes ali. Então, não é fácil achar pastos verdejantes em Israel.
Mas aqui o Eterno, como o nosso pastor, como o pastor pessoal de cada um, ele guia as suas ovelhas para um pasto de gramas. Então aqui está falando de sustento, está falando de provisão, está falando de alimento, tá? Então o Eterno é aquele que nos faz descansar, que nos faz deitar em pastos de grama, em pastos verdejantes, tá? Então o Eterno é aquele que nos guia, que nos dá o sustento, que nos dá a provisão, né? Então tudo que uma ovelha precisa é de grama verde, é de grama para, né, de pasto para se alimentar. E o Eterno está garantindo aí esse pasto, né? E aí depois, Yarbitseni, né, que vem da palavra ravat, né, que é fazer deitar. Então olha só, não é eu que deito em pastos verdejantes, mas é ele que me faz deitar em pastos verdejantes. Coisa linda, né? Muito bem, então olha lá, a tradução aí, a tradução mais próxima aí do original, em pastagens de grama, ele me faz deitar, tá bom? Próxima parte aí, Almei Menuhot e tá? Almei Menuhot e Nahleni. Então vamos lá. Almei, né, que é próximo, 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 e mei, águas. Então, ao lado ou próximo de águas, tá? Águas o quê? Águas de descansos, no plural aqui, ó, né, sufixo de plural. Então, em águas de descansos, tá. Eh, ele me guia. Aqui o sufixo "me", né, esse "ni" aqui que é o "me guia", e aqui na verdade o plural, "me guiará". Então, em águas de descanso, ele me guiará. Gente, então olha só, tudo que uma ovelha precisa é o quê? Pasto e água, né. Então é o sustento físico, humano e água de descanso, né, para poder refrigerar, para poder ali trazer, né, um refrigério, né, e para poder trazer o descanso. Então é tudo que a ovelha necessita, e o Eterno promete prover todas essas coisas. Então, em águas de descanso, ele me guia com zelo, me guia com cuidado, me guia com amor, me guia mansamente, tá. Então, guiar como um pastor guia com amor, tá, que essa é a ideia. Então eu traduzi aqui, ó, ao lado de águas de descanso, me conduzirá com zelo. Então, o Senhor é aquele que nos direciona ao lado de águas de descanso, águas de refrigério, águas de paz, tá? E ok, seguindo aí, então o texto, aí vai falar assim, ó, Nafshi Yeshovev. Então, Nafshi vem da palavra Nefesh, tá? E aí a gente tem aqui um sufixo de posse, né? Minha alma. Então, é, a minha alma, ele Yeshovev, ele chuva, essa palavra aqui traz uma ideia de retornar, de trazer de volta o vigor, de trazer de volta o ânimo. Então, o Eterno, ele cuida da sua provisão física, o Eterno, ele cuida da sua mente, ele cuida do seu descanso, ele cuida da sua paz interior e ele também cuida da sua alma. Essa palavra nefesh fala do seu ser, do seu interior, das suas emoções, né, de quem você é, da sua identidade. Então ele é aquele que refrigera, que traz um retorno, que traz o vigor novamente para o seu interior, para suas emoções, para sua alma. Então a gente vê aqui Deus como um pastor que cuida de todas as áreas da sua vida, né, que vai cuidar de todos os detalhes na sua vida. Muito bem, então olha lá, a minha alma, ele restaura o vigor. Muito bem. Yancheni bemaglei tzedek. Então, o que que é isso aí, ó? Então vamos lá. Ah, Yancheni significa, guiar. Né, ele guia. Então, ele, me guiará. Então esse sufixo "ni" aqui é "me", tá, e aqui esse prefixo "yod" é futuro, guiará. Então, me guiará, só que aqui é diferente do guiar lá de Nahal, que é esse aqui, ó, que tá aqui em cima, é diferente desse aqui, porque esse aqui ele tá conduzindo como um pastor. Agora aqui no Nahá, que é aqui no, Yancheni, ele tá na verdade guiando como um líder, guiando como alguém que tem pulso, que tem autoridade, tá. Ele tá governando, então ele tá direcionando com pulso, com autoridade. Aqui fala mais do lead, né, do guiar com autoridade, com o direcionar, tá. Ele direciona para onde? Ele direciona em, nos,
caminhos, veredas, tá? Trilhas, tá? Ele nos direciona em trilhas, no plural, mas de justiça. Então, aqui fala um pouco do relacionamento de pastor e ovelha, e aqui mostra a ovelha como alguém muitas das vezes até, hã, ingênua, né, que facilmente é levada por outros caminhos, porque há vários caminhos, né, mas o Eterno é aquele que guia no caminho da justiça. Há vários caminhos, mas a justiça é uma só, né, nos caminhos da retidão, nos caminhos do que é certo, nos caminhos do que é justo, do que é correto. Então o Eterno ele nos guia, né, com autoridade, com pulso, em caminhos de justiça, tá. E aí a tradução mais próxima, me guia em caminhos de justiça ou de retidão. Muito bem, na próxima parte aqui, Leman Shemot. Tá, então ele me guia em caminhos de justiça, em caminhos de retidão. Mas por quê? Aí o Eterno vai trazer aqui uma justificativa, um porquê que ele faz isso, porque quem guia é ele. Mas por que que ele me guia em caminhos de justiça? Porque eu sou bom? Porque eu faço por merecer? Pela minha autojustiça? Porque eu sou uma pessoa talentosa? Eu sou uma pessoa que se esforça? Eu sou uma pessoa que ora muito, que jejua muito? Não. Ele faz isso pela causa do seu nome. Então, o motivo pelo qual ele te guia em caminhos de justiça é pela causa do seu nome, é pelo amor que ele tem ao nome dele. E é interessante que o nome aí é Shem, né? Essa palavra aqui, Shem, que é o nome, foi o nome que ele usou, o nome pessoal de Deus, né? Adonai, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, é por amor a esse nome, Yud, Rei, Vav, Rei, é pelo amor, por amor ao nome dele que ele nos faz trilhar caminhos de justiça. Gente, olha que Deus maravilhoso, que nos guia por caminhos de retidão por causa do nome dele, para honrar o nome dele. Então, assim, é tremendo, né? Esse Deus, então, ele nos guia em caminhos de justiça pelo amor do seu nome, Shem, Leman Shemo. Muito bem, pela causa do seu nome. Essa parte é muito interessante. Gam ki eler begei salmavet. Então, a tradução aí, ó, seria assim, ó, gam, essa palavra aqui, ó, gam, seria melhor traduzido não como ainda, mas também, tá? Gam é também, dando a ideia de que não é uma hipótese que talvez você vai passar, se você passar, ainda que você passasse, não, mas é que vou passar, tá? Então, passando, né, quando também, quando eu passar, tá? Quando eu andar, né, ralar, que tá na eler, quando eu andar no vale, né, isso aqui é um prefixo de no, na, em, no vale, Gai, e aí Tsalmavet, que é da sombra da morte, sombras da escuridão. Então, dando a ideia aqui de que você vai passar pela sombra da morte, né, de que você vai ter momentos desafiadores na sua vida e você vai passar então, por esses momentos de quase ver a morte, né. Então não é quando ou ainda que eu passar, mas provavelmente você vai passar, essa é a ideia do texto. Então, também quando eu andar no vale da sombra da morte, loirará, tá. Então, lo, a gente já viu aí, é o não, né, eu não temerei o mal, tá. Ra, essa palavra aqui, significa mal, e aqui a gente tem a palavra yare, que significa temor, ter medo, né. Então, aqui a ideia é: eu não temerei o mal. Então é interessante que quando eu passar pelo vale da sombra, eu não vou ter medo, tá. Então, o problema maior do ser humano, muitas das vezes, é o medo daquilo que ainda nem aconteceu, né. E aí o eterno, você mesmo atravessando essas dificuldades, esses desafios que você vai atravessar, o eterno nos garante que nós não deveremos ter medo, que você não deve ter medo. Então, se você não está tendo águas de descanso, se a sua alma não está tendo vigor, se você está passando pelo vale e você está sentindo medo, isso significa que você precisa se aproximar mais do pastor e se tornar mais ovelha. Porque aquele que tem um relacionamento íntimo com o pastor, aquele que é uma ovelha de verdade, que submete ao pastoreio do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, ele tem acesso a essas coisas. Ele tem águas de descanso, ele tem provisão, né? Ele passa por adversidades, ele não teme, ele não tem medo, né? Seguindo aí, Kiata Imadi. Por que que eu não vou ter medo? Por que que eu não vou temer, né, o vale das sombras ou o vale da morte? Porque tu, estás em comigo, porque tu
estás comigo, porque o Senhor está comigo, porque tu está comigo. É isso que me impede de temer o vale da sombra, a presença do Eterno. E ela não vai faltar, ela não pode faltar na nossa vida, né? Que nos falte tudo, mas que não nos falte a presença do Eterno. Muito bem, Shivterá ou Mishanterá, tá? Esse sufixo "ra" aqui, ó, é o teu, o seu, né. Então, o teu bordão e o teu cajado, eles me confortam, eles me trazem conforto, tá. Essa seria a melhor tradução. Então a vara e o cajado, né, o bordão e o cajado, é para guiar, é para direcionar, é o instrumento que o pastor, o Eterno, tem nas mãos para direcionar aquela ovelha. E às vezes até para corrigir a ovelha. Então você veja bem que até a correção de Deus, a correção do Eterno, traz para a gente conforto, traz para a gente consolo, tá? Essa é a ideia. Então olha lá, ó, remá Ienahamuni, remá Ienahamuni, ou seja, eles, remá, me, sufixo de me aqui, e aqui futuro. Ele me confortará, ele me consolará, tá. Eles me consolarão, né, na verdade, o cajado e o bordão, eles me consolarão, eles me confortarão, eles me trarão, eh confiança, me trarão amparo. Essa seria uma tradução próxima aí do que traz no hebraico, tá. E aqui para finalizar o nosso vídeo então, eu trouxe uma tradução um pouco mais próxima do hebraico aí, para a gente poder, refletir, tá. Então seria mais ou menos assim, ó, Adonai é meu pastor, eu não terei falta. Em pastos de grama verde, ele me faz deitar. Próximo a águas de descanso, ele me faz deitar. A minha alma, ele restaura o vigor. Me guia pelos caminhos da retidão, pela causa do seu nome. Também, quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me confortam. Tá bom? Então esse aí é o vídeo do Salmo 23, tá? Teremos uma segunda parte, vou colocar aqui em algum canto aí para você acessar. Se inscreva no canal, dê um like, deixe seu comentário, isso nos ajuda muito, tá bom? E Shalom, que o Eterno te abençoe aí desde Sião.